E nós teremos um assunto muito interessante, muito importante, que nós vamos ter agora, gente, porque a infecção urinária é um problema de saúde muito comum, sendo relatados mais de 2 milhões de casos. É isso mesmo. Então, para a gente continuar falando sobre esse assunto, nós vamos chamar aqui um profissional que todos os anos a gente vê acontecendo isso, mas normalmente comete mais frequentemente mulheres, afetando com frequência a bexiga e a uretra. Em casos mais graves, é raro, o comprometimento dos rins. Hoje, o urologista Raul Messias vai conversar com a gente sobre esse assunto. Eu já o recebo aqui na minha cozinha. Muito bom dia, doutor. Bom dia. Quanto tempo? Prazer também. Já esteve aqui o ano passado, não foi? Foi sim. Ah, então vamos sentar e bater um papo? Vamos lá. Tá tudo bem com o senhor? Graças a Deus, tudo bem. Você Doutor, tá bem também, né? Eu tô bem, graças a Deus. Ótimo. Doutor, eu estava falando ali que essa coisa de infecção urinária geralmente acomete as mulheres. E na minha família, minha mãe faleceu por conta de uma infecção urinária. O pai de um amigo meu também faleceu com infecção urinária, mas ela é mais no idoso. Por que no idoso? O idoso, especificamente, tem alguns fatores de risco naturais, principalmente a mulher idosa. Na mulher idosa, nós temos um estado de hipoestrogenismo, que é uma queda do hormônio estrógeno, que está associado com uma diminuição do trofismo da mucosa vaginal. Ou seja, a mucosa vaginal ela começa a hipotrofiar e aí o pH se altera, propiciando uma alteração da flora bacteriana daquele local. E isso favorece a ascensão de bactérias ali pela uretra e, naturalmente, gerando infecção urinária. A uretra feminina, ela tem uma particularidade de ter algo em torno de 4 centímetros, 4, 5 centímetros. Isso é uma extensão pequena comparada com a uretra masculina, que normalmente varia, mas normalmente 23, 25 centímetros. Então, esse tamanho da uretra, em função da distância que a bactéria tem que percorrer até chegar na bexiga, ela propicia com que as mulheres sejam mais propensas a serem acometidas por infecção urinária. Ah, então é por isso que no caso da minha mãe, como deve ter acontecido com várias pessoas, se foi ministrado um certo antibiótico, não deu certo, vamos colocar outro, não deu certo. Antes de chegar no quarto antibiótico, esse caminho já tinha feito com mais rapidez e ela veio a óbito. É isso então? Tem que se levar em consideração também as comorbidades que ela tinha. Não somente, no geral, o que acontece quando o paciente é mais grave, internado, principalmente em UTIs, nós temos que as infecções mais comumente adquiridas no meio intra-hospitalar, elas são ou pneumonia ou infecção urinária, na imensa maioria das vezes. E aí, nos pacientes que são mais frágeis, e já tem uma flora bacteriana ali local, uma flora bacteriana que já mais resistente a alguns antibióticos comumente utilizados de rotina, a gente tem que, claro, ir trocando à medida que a gente perceber que a evolução do paciente não está favorável. E se essas bactérias especificamente que a paciente já tem, ou seja, ou mesmo ela adquiriu no meio intra-hospitalar, foram resistentes a vários antibióticos, a gente pode ficar até sem alternativas de utilização de antibióticos. Pelo que o senhor está me falando, então existe uma certa prevenção. Existe. Como que a gente, quando chega em qual idade que começa a ter esses cuidados? Na verdade, a infecção urinária, ela comete todas as faixas etárias. Então... Até criança, né? Até criança, bebês. Essa variabilidade do acometimento, mais comumente em mulheres e homens, varia em função, inclusive, da idade. Por exemplo, bebês do sexo masculino, eles têm uma propensão maior a ter infecção urinária. Essa propensão ela já muda normalmente rapidamente depois do primeiro ano de vida e aí começa as mulheres terem uma propensão maior e isso se estende ao longo da vida. Ah, tá. Agora, medidas preventivas para poder prevenir infecção urinária,
Entre elas, nós temos que pensar que a bactéria ela tende a ascender pela uretra, né, para poder chegar na bexiga e causar infecção urinária. Para poder evitar que isso aconteça, a ingesta de água, aumentando ali o volume de urina dentro da bexiga e naturalmente fazendo a força no sentido contrário, né, esvaziando essa bexiga, vai predispor, vai dificultar a ascensão dessa bactéria e proteger contra a infecção urinária. Então, a quantidade de água indicada que o paciente tem que tomar para poder diminuir o risco de infecção urinária é uma quantidade mínima no adulto de 2,5 litros a 3 litros de água por dia. Isso é recomendado. Isso dá aproximadamente 30 a 50 ml por quilo dia. Peraí, deixa eu chamar a atenção aqui. Vovô, vovó, você que cuida aí do seu idoso, vai lá agora e dá água para ele, porque nós temos o péssimo hábito de não gostar de tomar água. Eu me incluo nessa aí, mas eu me forço. Toda hora eu tô me forçando, não posso ver uma água que eu tô tomando, mas eu também não tenho lá muita sede. Mas olha só o que o doutor acabou de falar da importância para cada quilo, 50 ml de água. 50 ml de água. Que dá mais ou menos de 2 a 2,5. Na verdade, 30 a 50 ml de água. É claro que depende também de outras questões, né? Os pacientes não têm uma insuficiência renal crônica, mas normalmente um paciente que não tem essas comorbidades, principalmente um renal crônico, 30 ml por quilo de água por dia. Então vamos dar um brinde aqui, doutor? Vamos tomar água. Ó, água, viu, gente? Santo remédio. Se você tiver alguma dúvida, quer saber alguma coisa, ligue agora pra gente, 6235069800, ou vai lá no Instagram, coloca aí sua pergunta, que o doutor vai ficar aqui até o final do programa, não vai? Claro. Mesmo porque hoje tem cozinha, eu vou cozinhar e o senhor vai experimentar. Vou sim, claro, faço questão. Doutor, agora vamos falar... mais uma coisa de prevenção. Você estava dizendo que precisa dessa região estar mais hidratada, esteja mais... como é que foi que você falou? O trofismo, né? Isso. Seria o que acontece? A mulher no pós-menopausa, ela tem naturalmente devido ao hipoestrogenismo, o estrógeno baixo faz com que aquela mucosa da vagina ela fica mais ressecada, mais frágil, mais friável com pH naturalmente um pouco menos ácido. Esse pH menos ácido, mais alcalino, faz com que a flora vaginal tenha uma propensão a um crescimento bacteriano diferente do que ela tinha previamente à menopausa. Uhum. E aí essa flora bacteriana é normalmente mais propensa a gerar infecção urinária. O que a gente faz para combater isso? Usa normalmente cremes vaginais, que são ricos em estrógeno, para poder fazer com que essa mucosa ela recupere esse trofismo, recupere essa lubrificação natural, normalmente, que é própria. Uhum. E aí, naturalmente, as bactérias tendem a não proliferar como se proliferariam anteriormente. Claro que isso é uma das medidas, isso é utilizado especificamente para a mulher no pós-menopausa. Tá certo. Bom, agora eu tenho um menino, vamos supor, lá em casa. Meu menino, levo no pediatra com 10 anos, 11 anos, 12 anos. Uai, gente, mas eu vou levar esse menino no pediatra até 13 anos de idade? Qual que é o especialista que eu vou levar? É o urologista? Exatamente. Essa cultura ela tem que ser realmente disseminada, que o médico do homem, em todas as faixas etárias, é o urologista. Uhum. E o urologista tem formação adequada para essa condução do paciente, assim como o ginecologista tem para tratar a mulher em todas as faixas etárias. Uhum. Ocorre que é o seguinte, no geral, na fase inicial, ele é muito assistido pelo pediatra, mas a partir dos 12 anos, principalmente a partir dos 12 anos, é muito importante que as mães levem seus filhos adolescentes ao urologista, assim como as mães normalmente têm esse hábito de fazer com as meninas, né, com suas filhas nessa faixa etária, porque nessa faixa etária o papel do urologista é extremamente importante. Por exemplo, no que tange a orientações em relação às doenças sexualmente transmissíveis, orientações em relação ao desenvolvimento dos órgãos genitais em geral, testículo, pênis,
orientações em relação, por exemplo, às vacinas que podem ser utilizadas nessa faixa etária também para poder prevenir doenças sexualmente transmissíveis. Pouca gente sabe. Tem uma vacina que tem até na rede pública para esse adolescente, para que é mesmo? A vacina é para HPV. A vacina HPV ainda não tá liberada na rede pública para casos de adolescentes, mas ela é disponível na rede privada e ela tem isso um papel muito importante também no homem. Muitos países da Europa estimulam essa vacinação. E também outras doenças. Por exemplo, no adolescente é comum o aparecimento de varicocele. Varicocele, ela comete 12% até 20% algumas estatísticas dos adolescentes. O que é isso? São varizes. Varizes, só que na bolsa escrotal. Ah, tá. Essas varizes, elas favorecem o refluxo do sangue, que deveria correr no sentido do testículo para o abdômen. E esse sangue reflui no sentido contrário. E isso cria um ambiente testicular impróprio para a produção de espermatozoides. Ah, tá. Então, ou seja, a varicocele é um causador muito importante de infertilidade. Olha só. E a incidência dela é muito comum, 12% dos adolescentes vão ter. Nem todos que têm varicocele têm alterações de fertilidade. E tem sintoma isso? Olha, ela pode dar uma sensação de dor em peso, uma dor leve ou moderada, aumento do volume testicular, uma sensação que por vezes, principalmente ao esforço físico, e por vezes o paciente também percebe uma assimetria do volume testicular. Por exemplo, à medida que o tempo, que a adolescência vai correndo, a puberdade vai ocorrendo, o testículo ele aumenta de tamanho. E se o paciente tem varicocele, aquele desenvolvimento testicular daquele lado que a varicocele está presente fica comprometido e o testículo daquele lado fica menor do que o outro. O outro vai crescer e esse do lado da varicocele não vai crescer. E aí nós temos uma indicação cirúrgica, inclusive, de tratamento de varicocele nesses pacientes que têm assimetria do volume testicular. E cirurgicamente resolve o problema? Resolve sim, com certeza. Bom, então eu quero chamar a atenção, você mamãe, você vovó. Geralmente as vós é que cuidam mais dos adolescentes, que os pais estão correndo demais, né? Mas você que tem acesso a esse adolescente, gente, porque infelizmente a cultura do nosso país é de que o homem é meio que largado, né? Quantos homens de 40, 50 anos que nunca foram ao urologista? Por preconceito mesmo. Às vezes eu vivo puxando a orelha aqui do vovô, do papai, mas é isso mesmo. O seu adolescente, a partir dos 12 anos, leve no urologista. Mesmo porque o que acontece? O médico, ele tem assim... Eu acho que tem mais jeito para conversar, porque geralmente o adolescente não gosta muito de falar. Meu filho, você tá com algum... Não, tá legal, tá legal. E aí vai no médico, aí ele vai conversar melhor. Já está preparado para isso, né, doutor? Sim, claro, a gente tem a formação para isso, né, naturalmente, para conduzir esse adolescente, explicar para ele, tirar as dúvidas. Muitas vezes os adolescentes não manifestam as dúvidas que eles têm sobre o desenvolvimento sexual. Não fala com os pais, não fala com a mãe, não fala com ninguém. Exato. E essa conversa, ela é muito importante para que a gente tenha uma cultura de ser responsável pela sua saúde, inclusive no homem adulto. Aquela formação que você tem no adolescente, aquela orientação que você passa ao adolescente vai refletir na cultura que ele vai ter, nas experiências que ele vai ter, da necessidade de procurar fazer exames preventivos no futuro e vai eliminar essa cultura que tem que ser combatida de que, não vou no urologista não, melhor, não estou sentindo nada, não devo fazer exames preventivos. A gente tem que combater isso. Claro, a gente tem que quebrar esse paradigma logo. Certeza. E mais uma coisa que está me preocupando. Eu soube de uma pessoa, de uma médica, que pelo menos aqui em Goiás tem aumentado muito a incidência de AIDS em adolescente. E olha, como o doutor está falando, é para prevenção, para chamar atenção, para os cuidados, principalmente nessa área, porque ele está entrando numa idade que ele, logicamente, vai partir por esse caminho. Sim. E aí tem que ter muita clareza nisso, sem preconceito, gente, sem mimimi.
tem que esclarecer, né? Com certeza, informação em saúde é extremamente vital para poder, para prevenção, para poder realmente evitar que essas doenças gravíssimas, né, cometam nossos adolescentes.